Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. A gente gosta de falar de temas culturais, Adriles Jorge, e eu queria trazer para vocês o filme que você, Adriles, indicou. Eu não sei se você... Isso é interessante. Eu não sei se você assistiu. Não vi, vou ver. A gente vai ter que assistir. Agora eu vou ter que assistir esse filme, né? Ainda Estou Aqui, professora Paula. Isso é interessante. Estreia. Aviso contra ditaduras. Abre aspas. Democracia é falha, mas é o melhor que temos. Fecha aspas. Diz Fernanda Torres. Na estreia dessa quinta-feira, a melhor chance do Brasil em receber indicação ao Oscar em 20 anos. Só não quero que a pessoa ache que, se não vier o prêmio, o filme perdeu, diz a Fernanda Montenegro. E eu acho, Adriles Jorge, vamos falar um pouquinho do Marcelo Rubens Paiva, a adaptação. Essa é a questão. Vamos lá, vamos falar da adaptação que leva aí o nome dessa obra. Como que você enxerga? Eu vou começar por você, Adriles, porque eu acho esse tema interessante. Eu estou louco para assistir o filme, para entender o que é ditadura e o que é liberdade de expressão e o que é liberdade para esse pessoal da extremíssima esquerda, meu caro. Vamos lá, o Marcelo Rubens Paiva é um jovem autor, que não é mais jovem, que foi alçado à fama pelo livro Feliz Ano Velho, que fala como ele se tornou tetraplégico, né? E ele teve, todo mundo mais ou menos sabe da história, um pai que foi desaparecido nos porões da ditadura, tudo indica que foi morto, não foi nunca encontrado os restos mortais dele, e a mãe dele foi uma ativista política contra a ditadura e terminou com Alzheimer e tal, e o filme retrata essa parte biográfica do pai dele, e eu não tenho problema nenhum em dizer que houve realmente, de fato, uma ditadura militar no Brasil. Havia, sim, uma guerrilha pela possibilidade de uma ditadura marxista, como o próprio Fernando Gabeira disse, e houve uma reação também brutal de uma ditadura militar que torturou e matou pessoas, não é? Ainda que menos que a América Latina inteira, mas não se mede ditadura pela quantidade de pessoas mortas ou perseguidas. Então foi uma ditadura. Então é legítima a defesa de uma democracia, de uma liberdade contra uma tirania que matou e perseguiu gente, que é o que o Marcelo Rubens Paiva fez. Mas o problema é que o Marcelo Rubens Paiva, ele é um apoiador agora da ditadura que existe no Brasil. Se você pega as redes sociais dele, ontem eu estava até checando, ele endossa as perseguições, ele endossa as prisões, ele endossa as pessoas eventualmente, sim, torturadas e mortas na cadeia, como Clériston Pereira da Costa, porque um homem que fica um ano na cadeia, doente, diabético, com doenças, que foi pedida a soltura dele por causa dessas doenças, por causa da falta de legitimidade de acusação, ele foi torturado na cadeia. Então, isso é muito complicado, porque o Marcelo Rubens Paiva adotou, assim como o Chico Buarque, como o Caetano Veloso, que criticavam a ditadura militar dos anos 70, adotaram por questões ideológicas, por prisão ideopata ideológica, uma postura de cegueira e de até endosso entusiástico à ditadura que a gente vive hoje. Então, meu caro Marcelo Rubens Paiva, seu pai ou sua mãe também, ambos falecidos, que legitimamente defenderam o país de qualquer princípio de tirania, provavelmente teriam vergonha da sua postura hoje. Ditadura não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, não tem abaixo. Ditadura é ditadura. Ditadura censura. Ditadura arruína pessoas. A censura que havia nos anos 70 era muito menos pior que a censura de hoje. Antes eles removiam um trecho, uma palavra, uma opinião de um jornal. Hoje eles removem um jornal inteiro, uma página social de uma rede social, é um texto inteiro. Hoje eles removem o dinheiro inteiro da pessoa, eles exilam as pessoas, eles pegam uma senhora de 70 anos que estava passando lá no Congresso Nacional, como a dona Jopira, e condenam a 20 anos. Então é muita hipocrisia. Eu não sei exatamente da postura política da Fernanda Torres ou do Celton Mello, mas a maioria da classe artística é de esquerda, e a maioria da classe artística, como o Chico Buarque, como o Caetano Veloso, endossa e apoia a perseguição, a censura, a tortura, a morte. Então, é um filme, essencialmente, pode ser até bom,
eu não vi o filme, mas é um filme hipócrita. É um filme feito por um cara que criticava a ditadura, que matou seu pai, mas endossa a ditadura, que mata, persegue, tortura pessoas de hoje. Então você, Marcelo Rubens Paiva, você é um hipócrita. Enquanto você não se dirigir de maneira clara e objetiva à ditadura que existe hoje, você está legitimando toda e qualquer ditadura, assim como Fernanda Torres, como Selton Mello. Eu queria que esses atores, que esse elenco, que o diretor do filme, o Walter Salles, dissesse: existe uma ditadura hoje. Esse filme pode ser um alerta para a ditadura que existe hoje, mas não. A maioria da classe artística e o próprio Marcelo Rubens Paiva, de viva voz, apoia, endossa uma ditadura que mata, que persegue, que massacra. Seria muito interessante esse filme estar no Oscar e alguém dizer isso. E eu quero ser o primeiro a dizer isso. O autor intelectual desse filme, que critica a ditadura nesse filme, é um endossador, apoiador e vassalo de uma ditadura que faz tanto ou pior quanto a ditadura militar nos anos 70. E esse é um ponto que eu queria colocar para o Sattier, que o Adriles trouxe, que é fundamental, né? E mesmo assim, a gente vai ver a repercussão desse filme em todos os ambientes internacionais, Sattier, com aquele tom bajulador que a gente está acostumado, como se essa fosse agora a próxima grande obra-prima de produção nacional. Quer dizer, é um negócio que deixa a gente com uma... Dói bastante isso, porque, pensa comigo, a história das pessoas que hoje são massacradas e perseguidas é uma história completamente ignorada, tanto pela Luana Piovani, que a gente falou agora, quanto por Fernanda Montenegro, quanto por qualquer pessoa do meio artístico nacional que teria a capacidade de produzir um filme dessa escala. Ignorada ou intelectualmente ignorada? Você sabe o que está acontecendo. Endossada, exatamente. Endossado. É mais do que ignorado, endossado. Sim. O que a gente está vendo é uma série de erros que fazem com que os artistas cometam esses erros propositais justamente em razão da fonte que recebem. Né? A fonte financeira que eles recebem, desculpa aqui o pleonasmo, para financiarem as suas obras culturais, são fontes governamentais. Então, eles recebem esses recursos da Lei Rouanet, já começa por aí, tá bom? Então, evidentemente, que vão ter que pender para esse tipo de política, vão ter que defender o atual governo, sobretudo aquilo que o atual governo defende, embora seja também aquilo que eles defendam, tá? Isso é importante levar em consideração. Eles não estão aí, por exemplo, para falar da ditadura chinesa, né, que reprime outras etnias, reprime religiosos. Eles não estão aqui para falar da ditadura da Coreia do Norte, que é uma das mais fechadas do mundo, da ditadura de Cuba, aqui próximo, no nosso continente, da ditadura da Nicarágua, que perseguiu pastores, padres e sacerdotes. Não, eles estão para falar do regime militar no Brasil. O regime militar no Brasil, ele cometeu os seus excessos justamente de acordo com os excessos que eram cometidos pelos esquerdistas, porque eles queriam uma ditadura do proletariado, era o que eles queriam. Então, desculpas, eu discordo do Adriles em determinado momento, quando diz que aqui foi uma ditadura dessa forma sanguinária. Não, o que aconteceu aqui foi o seguinte, foi peso e contrapeso. Você não pode lidar com gente que quer te matar de maneira educada e de maneira cordial e cortês. Não é assim que acontece. O que acontecia era tiro, pancada, bombas, assalto a banco, mortes, policiais eram mortos, militares eram mortos. Era isso que acontecia. Então, eles precisavam saber quem estava fazendo isso, então tinha que correr atrás dessas pessoas mesmo. Que deveria ser assim? No meu ponto de vista, tinha que ser tudo de maneira de paz, de amor e tranquilidade. Mas não foi assim que aconteceu. Então, veja, a ditadura com que eles dizem que foi ditadura, que é o regime militar no Brasil, ele teve, sim, diversos excessos, mas esses excessos aconteceram justamente pelos excessos praticados pelos antidemocráticos. Até porque o governo militar, o regime militar, não foi um regime autoritário do ponto de tomar o poder. Não, foi constituído, foi um poder constituído pelo Congresso Nacional. Se deixaram de passar o poder nos anos seguintes, aí é uma outra história, mas o poder foi constituído pelo Congresso Nacional. Então, agora, essas pessoas que ficam criando esse tipo de celeuma na sociedade, o tempo todo tentando resgatar coisas do regime militar, é porque o regime militar
no Brasil, diferente de todos os outros países da América Latina, foi um regime brando. Foi um regime brando. E se você for nas ruas perguntar para as pessoas que viveram no período do regime militar, vão dizer que era bom, que tinha ordem, que tinha decência, que as coisas eram organizadas. Evidentemente que, do ponto de vista econômico, para o final do regime foi um colapso econômico muito grande. E aí que gerou uma rejeição muito grande ao regime militar, justamente em razão de terem ficado mais tempo do que deveriam. Então, isso foi um problema. De fato, foi um problema. Agora, você criar assuntos, né, e conteúdos culturais para manipular a mentalidade da população, para ter algeriza a um período que foi um período onde tinha pleno emprego, palavras do Lula. Você saía de um emprego e ia para o outro, já tinha gente lá dando emprego, um período com uma economia que em determinado momento crescia, o Brasil foi a oitava economia do mundo, isso ninguém quer falar. Ninguém quer falar desse período aqui no Brasil. Então é muito fácil você criar um tipo de manipulação através da produção cultural com recurso de governo que era contra o regime militar. Eles estão fazendo mais do que a obrigação dele. Agora, a Fernanda Montenegro já diz, né? Se o filme não ganhar um Oscar, não significa uma derrota. É porque sabe que não vai levar, entendeu? Já está se justificando antes do resultado sair, né? Isso prova claramente que esse filme não tem capacidade nenhuma de receber premiação internacional. Não quero abrir um debate aqui, eu sou obrigado, por mérito histórico, a discordar um pouquinho só do cara. Eu concordo com você que houve, sim, uma resistência militaresca, tá, de um grupo guerrilheiro que era violento, sim. Concordo com você, e concordo com você que eles não queriam democracia, queriam uma ditadura. O próprio Fernando Gabeira disse de maneira clara. Mas houve inocentes torturados, houve inocentes mortos. O Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva, é um desses. Era um deputado federal que foi para o Chile defender pessoas também que estavam sendo perseguidas pelo Pinochet e foi morto e torturado pela ditadura. Então, assim, a questão de quantidade, centenas de pessoas foram mortas, não sei quantas dessas eram inocentes ou não, mas num Estado que pratica desaparecimento, que pratica tortura, que pratica morte, sobretudo morte de inocentes, não dá para chamar de um Estado legítimo. É um Estado ditatorial. E os anos 70, sobretudo os governos Médici e Costa e Silva, houve uma ditadura, e o AI-5 foi uma prova dessa ditadura. Isso não justifica exatamente o filho dele endossar uma ditadura atual no país. Só isso que eu queria falar. Eu queria, Paula, bater ainda nessa questão do filme que está para ser lançado, porque... de novo, né, a gente vê como o ambiente internacional ele é dominado por isso. Hoje eu estava vendo as reações do Jimmy Kimmel para a eleição do Trump, a premissa de que, isso comentários também do Glenn Greenwald, né, as pessoas elas não têm agido, isso é a prova maior da delinquência psiquiátrica que está afetando muita gente hoje. As pessoas que chamam Trump de fascista, Trump de nazista e o Bolsonaro idem da mesma coisa, elas não estão se comportando como alguém que está esperando, aguardando um fascista, um nazista ser empossado na presidência dos Estados Unidos da América. Porque se um nazista é empossado na presidência dos Estados Unidos da América, é o que é? Uma declaração de guerra. É isso que eu acho. As pessoas elas não estão... elas dão o truco, mas aí elas não acreditam nisso que elas estão falando. Acho que é um negócio que ainda precisa ser muito difundido e muito combatido, só que no meio artístico eles ainda dominam completamente esse espaço. Perfeito, Marco. O grande problema desses filmes é que as pessoas não buscam outras fontes de informação, assistem o filme e aquela fica sendo a realidade para ela. Isso acontece também com novelas. Eu cheguei a citar em alguma outra live o filme do Diário da Motocicleta, do Che Guevara. Muita gente acha que o Che Guevara era lindo, maravilhoso, porque assistiu o filme e é inconsciente isso. A pessoa nem sabe qual é a referência que ela tem, mas a referência é, de repente, um filme que ela assistiu na escola. Que é a maioria das escolas tem essa prática, infelizmente. Os professores de história, depois que esse filme tiver saído de cartaz, quando chegar na época de falar sobre o regime militar de 64 aqui no Brasil, provavelmente vão passar esse filme. E aí, eu corri aqui para pegar umas referências desse filme, porque saiu uma matéria na Veja, e olha só que interessante. O senhor Rubens Paiva, ele militava pela extrema esquerda. Eu não estou aqui justificando
tortura de militar, houve excesso pelo lado dos militares, inclusive porque os militares chegam ao poder para 6 meses depois fazer uma eleição, que nunca fizeram, gostaram do poder e ficaram lá por muito tempo. É um bando de positivista e que agora, depois do 8 de janeiro, eu espero que a sociedade tenha enxergado. Tanto é que quando os militares estiveram no poder, eles destruíram com a direita conservadora, destruíram a maior liderança que a gente tinha, que era o Lacerda na época. Dito isso, o seu Rubens Paiva, ele militou, ele era do partido do Getúlio Vargas, que literalmente era um ditador fascista, o PTB, para quem não sabe, o Getúlio Vargas foi um ditador fascista, que aliás será homenageado pelo governo, um negócio que tem uma drag queen, até era pauta de segunda-feira, eu não consegui abordar. A TV brasileira contratou uma drag queen para homenagear grandes celebridades, grandes personagens históricos. Getúlio Vargas, fascista, será homenageado por esse governo. Mas voltando aqui para o filme, esse Rubens Paiva, o pai, né, ele então milita no movimento dos estudantes, se filia no PTB e é eleito deputado. E olha só que interessante, quando ele é eleito deputado, ele participa de uma CPI que foi feita para investigar o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que produzia material para alertar as pessoas na época sobre a chamada ameaça vermelha ao Brasil. Quem leu 1964, o Brasil nos arquivos secretos da União Soviética, sabe que de fato existia uma ameaça vermelha no Brasil soviética. E ele vai preso, o Paiva, porque eles pegaram cartas que mandavam para ele no Chile, como o Adriles bem falou que ele estava lá, e os militares suspeitavam que ele tivesse ligações com o Lamarca. E o Lamarca era literalmente um guerrilheiro terrorista que desertou das Forças Armadas e queria dar um golpe para implementar a ditadura do proletariado. Então, eu não sei se eles tinham razão de suspeitar, não estou justificando, mas esse que eu acabei de falar, esse guerrilheiro, ele assaltava bancos, o Lamarca, assaltava bancos, praticava atos terroristas. Então, era de um lado a gente tinha os militares e do outro lado a gente tinha essa galera. Se o senhor Paiva é inocente ou não, eu teria que fazer uma pesquisa maior. De qualquer maneira, mesmo ele sendo culpado, não justifica torturar e desaparecer com o corpo da pessoa. Agora, eu quero fechar esse comentário porque, assim, eu não acho incoerente o diretor desse filme estar apoiando a ditadura hoje. Porque isso foi o que a esquerda sempre apoiou. A perseguição de quem pensa diferente. Eu já falei várias vezes aqui na live. Se a gente for pegar a revolução lá na União Soviética, a primeira das revoluções comunistas, a gente vai ver que os bolcheviques se aliam aos mencheviques, que era a esquerda, vamos supor. Os mencheviques eram a esquerda tucana, vamos dizer, e os mencheviques eram o PSOL, PT, PCdoB. Aí, quando essa ala da extrema esquerda chega ao poder, imediatamente eles começam a perseguir esses mencheviques, óbvio, né, os kulaks, que eram os fazendeiros, os ricos, os milionários. Não estou dizendo que antes na União Soviética havia democracia, não estou falando isso, mas esses revolucionários, eles chegam ao poder e eles começam a perseguir, prender, torturar e matar todas as pessoas que tenham um mínimo de dissidência, tanto que pessoas que escreveram uma carta falando o que talvez o Stalin não fosse tão bonito e cheiroso assim, foram parar no campo de concentração. A esquerda sempre foi isso. É esse pessoal que fica falando em democracia, porque democracia, quando eles falam democracia, para eles democracia é quando a esquerda está no poder. Lula presidente é democracia, Dilma presidente é democracia, sei lá, Samia Bonfim é democracia. Aí quem discorda dessas pessoas, se chega ao poder mesmo que com o apoio da população, porque democracia deveria significar a vontade popular, aí já não é mais democracia. Eles distorcem esse conceito. Democracia, para o pessoal desse filme, para Luana Piovani, é quando a esquerda está no poder. Se não tem bandeirinha vermelha, estrela, foice e martelo, aí não é democracia. Democracia para eles é a ditadura comunista, é a ditadura do proletariado. Marco Antônio sabe que eu gosto dessa discussão. Que bom que a Paula Marisa, eu estava quase com medo. Ela disse no final do comentário dela que matar e torturar não se justifica por causa de uma suspeita. Graças a Deus ela disse isso. Agora, eu queria lançar uma pergunta aqui, que é bastante clara. A direita fica criticando. E a esquerda pega a história e deturpa a história. Eu nem sei se esse filme é uma deturpação da história. Pode ser uma manifestação clara da história. O problema é o autor dele apoiar a ditadura hoje.
Agora, eu queria perguntar aos meus amigos artistas de direito, eu não sou cineasta, não sou roteirista. Cadê o filme sobre o STF? Cadê vai o ter filme pra censura. contrapor? Sai pra fora. Pega financiamento. Cadê o documentário sobre a ditadura que está tendo hoje? Cadê o livro, o romance, a reportagem biográfica dos autores da ditadura que a gente está tendo hoje? Entendeu? Chama o Josias Teófilo, eu queria ter esse debate com ele, Marco Antônio. Seria interessante, agora que o filme vai ser na comissão do Oscar. Cadê o cineasta, o roteirista, o produtor de cinema que está pegando fundo lá fora, no caralho A4, para fazer um filme sobre o que está acontecendo hoje? O Olavo de Carvalho dizia, a gente está no período mais fértil no sentido de inspiração, a gente está numa ditadura do STF que diz que está defendendo a democracia. Isso é um repositário imenso para cinema, para literatura, para ficção, para história, para roteiro, para teatro, para tudo. E a esquerda fez isso tudo nos anos 70 e continua a fazer hoje. Quem registra a história do ponto de vista artístico é a esquerda. A direita faz o quê, cacete? Só chora. Tem que levar na bunda mesmo, assim não dá, ué. Assim, e é importante isso que o Adriles falou, porque a gente não derruba aquilo que a gente não substitui. Então teria que ter um grupo conservador contando o outro lado da história. Esse senhor, ele tinha ligações mesmo com o Lamarca? Eu não estou dizendo que se ele tinha ligações com o Lamarca tem que ser torturado. Não, mas não é assim. O cara era um santo maravilhoso, né? Que gostava das crianças e de repente aí os militares que só querem acabar com todo mundo. Nem o cara é 100% bonzinho, nem os militares são 100% maravilhosos. Então, esse filme sobre o terrorista maior dos anos 60, esqueci o nome dele agora. Pintaram o cara de preto, o cara era branco, pô. Pelo amor de Deus. Marighella, Olga, o cara que era branco igual eu, ficaram mais preto do que o Satie. Pelo amor de Deus, velho. Qual que é o nome do cantor, o seu Jorge? O seu Jorge é bem mais preto. Jorge é o último tom. Não, ele é o último tom. Claro, é da minha cor. O Jorge é exatamente isso que o Satie falou. É o último tom. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.